Fala, gente boa, bem-vindos ao canal Tudo é Física. Iremos fazer a questão 18 da UBF 2017, primeira fase, nível 3. Os físicos Biot e Savart publicaram um trabalho que explicavam que quando os dois fios longos retilíneos e paralelos entre si eram percorridos por correntes elétricas, haveria uma força de interação entre eles, produzidas por ação mútua dos campos magnéticos ali produzidos. Assim, então aqui a questão vai fazer algumas afirmações e nós temos que dizer quais são as verdadeiras. Então, vamos analisar. Temos aqui dois condutores retilíneos. Esse primeiro condutor é percorrido por uma corrente. Vamos colocar os sentidos para baixo, I1 e 2. Pela primeira regra da mão direita, eu vou determinar qual é o sentido do campo magnético gerado por essas correntes. Essa corrente I1, ela gera um campo magnético que vai circular esse condutor no sentido desses meus dedos. Ou seja, o campo magnético gerado pela corrente I1, ele entra no plano do papel aqui, nessa posição, e sai aqui, ó, do lado direito. Vou colocar aqui no fio 2. A corrente 2 também gera um campo magnético pela mão direita, entra nesse plano e sai desse lado aqui. Então, esse condutor 1, a corrente elétrica está percorrendo esse condutor 1, está em uma região de campo magnético gerado pela corrente 2. É o campo magnético B2. Quando um condutor retilíneo ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica em uma região de campo magnético, ele vai sofrer uma influência de uma força magnética. Vai surgir aqui nessa situação uma força magnética que, no caso, vai ser apontado para o seguinte sentido: polegar a corrente elétrica, o meu dedo indicador furando o plano do papel. Então você terá o seguinte: pela regra da mão direita, a palma da minha mão vai trazer esse condutor mais para o centro. Da mesma forma, a corrente 2, polegar para baixo, só que agora o meu indicador está apontando para cima. Então a palma da mão também para o centro. Tá? Então quando eu tiver dois condutores percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido, eles vão se atrair. Se eu fizer, trocando agora o sentido da corrente 2, colocar as duas correntes com sentidos contrários, eu vou encontrar forças magnéticas opostas, vão estar se repelindo. Então vamos analisar agora os itens da questão 18. Afirmação 1. Haverá uma força de atração entre os fios quando em cada um deles circular uma corrente elétrica com o mesmo sentido. Certo, acabei de demonstrar. Afirmação 2. Haverá uma força de repulsão entre os fios quando em cada um deles circular uma corrente elétrica com o mesmo sentido. Errado. Se a 1 é certa, a 2 só pode ser errada. Afirmação 3. A intensidade do campo magnético resultante no ponto A equidistante entre os fios é igual a 0 se a corrente elétrica circulante em cada condutor possui mesmo sentido e mesma intensidade. Então, imagine um ponto A equidistante, ou seja, a mesma distância dos dois condutores. A corrente I1 gera um campo magnético aqui no ponto A para fora do plano. E a corrente I2, um campo magnético para dentro do plano, aqui no ponto A. Então, um campo saindo e o outro entrando. Se as correntes tiverem a mesma intensidade, e como elas também estão à mesma distância do ponto A,
nós podemos garantir sim que o vetor resultante do campo magnético nesse ponto A vai ser 0. Então, afirmação 3 também está correta. Vamos agora à afirmação 4. A intensidade do campo magnético resultante no ponto A é equidistante entre os fios, é diferente de 0, pois as correntes elétricas circulantes em cada condutor têm o mesmo sentido. Não, já acabei de mostrar se tem o mesmo sentido. Então, o vetor campo magnético no ponto A será nulo. Então, afirmações corretas 1 e 3, que nos dá como item correto o item E. Ok? Valeu por sua visita mais uma vez. Te aguardo.